Estamos, então, com o ministro Henrique Meirelles, do outro lado da linha, é isso? Se o ministro estiver nos ouvindo, boa noite, ministro Henrique Meirelles, boa noite, parabéns pelo conjunto da obra até agora. Obrigado, Reinaldo, eu já era o seu ouvinte quando você ainda estava na Jovem Pan e continuo agora seu ouvinte aí na Band, e realmente é um programa que eu acho que justifica e é algo que vale a pena, de fato, se parar para ouvir. Parabéns. Oh, muito obrigado. Olha aí, o ministro era ouvia, né, Jovem Pan, e agora veio para a Band News FM. Obrigado, ministro, fico feliz. E aqui, olha, eu quero começar rapidamente, e eu não tenho nenhum... Ministro, o senhor sabe que faz parte aqui do meu trabalho, do nosso trabalho, e nós estamos aqui com a Mayara Bastianello, com o Alexandre Bentivoglio, e eu tenho transparência absoluta com eles também. Quando o ministro foi escolhido ministro da Fazenda, eu disse, olha, eu acho o Meirelles excelente, mas eu acho que o Meirelles é um excelente presidente de Banco Central, eu não vejo o Meirelles formulando uma política econômica, acho que não é muito a área dele, é mais a questão monetária, Banco Central, onde de fato teve uma atuação brilhante no governo Lula, e teve. Estou fazendo minha culpa aqui, viu, ministro? Rapidamente, antes de ir para a primeira pergunta. O senhor está sendo um excelente ministro da Fazenda. Muito obrigado. Viu, Reinaldo? Realmente estamos aqui trabalhando muito, trabalhando intensamente e conduzindo, de fato, uma agenda abrangente de reformas, que eu acho que é o momento que o Brasil está precisando disso. E a economia brasileira já estava no momento em que criou-se uma situação em que é uma situação de crise grave, mas aí existe aquela expressão chinesa, né, de uma crise é também uma oportunidade. Isso gerou a oportunidade de fazermos todas essas reformas. Muito bom. Ministro, vamos lá então. Olha, a gente tem, desde que a gente tem esse sistema aí, a gente tem as taxas nominais de juros mais baixas, 7%. Hoje. No entanto, os juros reais, né, quando se desconta aí a inflação e se fazem as devidas projeções anuais, os juros reais ainda estão aí em torno de 2,9%. Quando a gente compara com algumas economias, ainda são juros reais altos. Então, eu lembro que a gente tem aqui no Chile, aqui perto, o juro real de menos de 1%. O Peru, uma economia muito menor, eu sei, mas com um juro pouco superior a 1%. As economias desenvolvidas também muitas vezes abaixo de 1%, e até, o que não é necessariamente bom, juro negativo. Quando ministro, que a gente, se não quando, mas pelo menos quais são as condições necessárias para que a gente tenha juros nesse patamar, de 1%, um pouquinho menos, um pouquinho mais? O que o Brasil precisa fazer para que isso aconteça? Em primeiro lugar, Reinaldo, a questão fiscal. Quer dizer, o Brasil, de fato, precisa aprovar a reforma da Previdência, e continuar nessa agenda fiscal de maneira a que o teto de gastos que foi aprovado há um ano atrás, de fato, seja cumprido. Isto é que é fundamental. Por quê? Porque o fato é que o Brasil tem tido uma trajetória de uma expansão de despesas constante desde a Constituinte e antes da Constituinte por outras razões, né? Então, nós temos, para te dar uma ideia, nós tivemos em 91 o total de despesas do governo federal 10,8% do PIB. Certo. Em 16, quase 20%. Esta trajetória de expansão constante de despesas fazia com que o Brasil sempre ficasse na beirada do problema, isto é, ali no limite. Então, sempre com um certo risco de um problema de solvência futuro. Esse é o problema fundamental, além dos problemas de inflação, etc. O problema de inflação foi já resolvido naquele período em que nós estávamos no Banco Central, hoje consolidado,
A questão cambial também foi resolvida com o acúmulo de reserva, que era um outro problema importante, mas o problema fiscal continuou. Então, agora, com essas reformas, nós teremos condições de, diminuindo o risco fiscal do país, nós tirarmos este componente restante importante da taxa de juros, que, em última análise, é uma taxa de risco. Lembrando que, por exemplo, quando eu assumi o Banco Central, essa taxa real acima da inflação era 14%. Isso, exato. Isso veio caindo e agora está nessa fase. Se nós continuarmos nessa linha, certamente nós chegaremos nesse patamar internacional. Muito bem, ministro. Então vamos falar da questão fundamental quando se trata de nó fiscal e de dificuldades fiscais. Nós assistimos enfim, essa avaliação é minha, não estou colocando palavras na sua boca, um espetáculo de omissão e até de irresponsabilidade de algumas lideranças políticas no que diz respeito à reforma da Previdência, né? Se eu posso entender que as esquerdas, enfim, achem que a Previdência não tem de mudar porque elas têm um outro universo utópico que passa por outros lugares, eu não entendo que pessoas afinadas com a economia de mercado, que dizem afinadas com a economia de mercado e que saibam fazer conta, ignorem o espeto da Previdência, ignorem o déficit da Previdência, a brutalidade que isso representa para o Brasil e para os pobres, né? Porque, evidentemente, isso, por exemplo, se transforma em taxa de juro e isso pune os pobres. Marcou-se para o dia 19 de fevereiro a votação em primeiro turno na Câmara da reforma. O senhor está confiante? O senhor acha que o governo... Sim, eu sei que o senhor vai dizer que está confiante. Pronto, nem vou fazer essa pergunta. Eu quero saber o seguinte, o que o faz confiar que o Congresso vai aprovar a reforma? Muito simples, Reinaldo, porque os números são brutais, né? E eu vou dar um exemplo para você. Hoje, a Previdência representa 50% das despesas do orçamento, o déficit. E outros benefícios, LOAS, BPC, etc., 5%. Então, 4,5%, 50,5%, nós temos aí 55% do total do orçamento da União hoje comprometido com a Previdência. Em 10 anos, um pouco mais, isso vai chegar a 80%. Certo. Significa o quê? Não vai haver recurso para a saúde, não vai haver recurso para a educação, não vai haver recurso para a segurança e não tem recurso para a emenda parlamentar. Então, o que acontece? Fica inviável a administração do país, a Previdência continuar nessa evolução avassaladora de despesas. Então, passa a ser cada vez mais algo que todos começam a entender. É evidente que no primeiro momento todo mundo é contra. Você chega para alguém e pergunta, você é contra ou a favor de tirar um direito? Eu falo, sou contra, é lógico. Claro. Agora, no momento em que começa a se explicar, e a pessoa começa a entender que a Grécia, por exemplo, quebrou e cortou o valor da Previdência, dos aposentadoria de aposentados, não foi suficiente, cortou 14 vezes. Isso significa o seguinte, o segredo da Previdência é fácil de entender, é o seguinte, alguém tem que pagar. Então, muito bom se a gente pensa apenas em receber, mas na hora de pagar, é a população brasileira, é o governo e, portanto, tem uma limitação. Portanto, na medida em que isso começa a ser entendido, começa a ser mais aceito. Segundo, começa a ser também entendido a questão da desigualdade. Hoje, a Previdência privilegia aqueles que ganham mais. Os que ganham menos, na Constituição atual, todos devem se aposentar com 65 anos de idade ou com 35 de contribuição. Quem ganha menos não consegue ter 35 anos com carteira assinada, então já aposenta por idade. Sim. Isto vai agora as pessoas começam a entender que com a reforma as classes mais baixas que estão se aposentando com 65 vão se aposentar com 55 nos primeiros 2 anos depois. Aliás, ministro, pouca gente se deu conta de que para, acho, 60% ou mais dos segurados, as novas regras não mudam praticamente nada a vida deles e até melhoram. Isso, exatamente, é isso. Agora, aqueles que ganham mais, são mais privilegiados, têm salários mais elevados,
inclusive funcionários públicos, servidores públicos, esses aí, de fato, vão ter que entrar no regime geral, igual a todos, mas tendo o direito de pagar, como qualquer um pode hoje, a previdência complementar, se quiser investir. Mas, caso contrário, entram todos no regime geral. Em resumo, colocam a maior igualdade. É isso mesmo. Ô, ministro, rapidamente, eu não quero que o senhor trace cenários catastrofistas, ou, enfim. Vamos ficar no universo da realidade. Pergunto ao técnico, pergunto ao homem que já comandou um banco, que conhece economia no detalhe. Se não se fizer a reforma da Previdência, qual é assim? Muito bem, amanhã fica claro que não haverá reforma da Previdência. O que é que acontece imediatamente? Que mecanismos são disparados? Sim, nós sabemos, não vai ter dinheiro para pagar e tal. Aliás, eu lembro, no caso da Grécia, que o senhor citou, que a esquerda assumiu o poder na Grécia e não teve jeito teve que cortar a aposentadoria. Não teve discurso esquerdista que conseguisse superar a matemática, não tinha dinheiro. Né? Eu queria que o senhor deixasse muito claro, que evidenciasse com cor. Né? Muito bem. Amanhã, então, infelizmente a reforma não passou. Que mecanismos são disparados e que vão fazer mal ao país? O primeiro foi exatamente o objeto da sua primeira pergunta. Os juros vão começar a subir, certo. Sem dúvida. Porque o risco vai começar a aumentar. Então, aliás, os juros futuros já estão dando sinal de que as pessoas estão um pouco desconfiadas, né? Infelizmente. Exatamente. O juro reage imediatamente. Imediatamente. Segundo, o risco Brasil, que é o CDS, que estava em 360, hoje está em 160, vai voltar a subir. E aí, sabe-se lá para onde. Então, nós temos o risco subindo, taxa de juros subindo, o que gera pressão para o Banco Central ter que colocar taxas de juros elevadas para controlar a inflação, uma tendência de subir a inflação. Né? Então, nós vamos ter cada vez um cenário de volta daquelas incertezas que já tivemos, agora piorada. Então, o que acontece? É um cenário que piora no primeiro momento e depois começa a ficar cada vez pior. Por quê? Porque aí, de fato, começa a se configurar um aumento da incerteza, um aumento do risco e um aumento, em consequência de todos esses fatores, taxa de juros, aí cai a bolsa, aí sobe o dólar, aí etc. Em resumo, aumenta enormemente a vulnerabilidade e o custo do país. E isto, meu querido ouvinte, pune, é preciso dizer com clareza absoluta, isso pune os pobres em primeiro lugar. Isso é ruim para todo mundo. Mas, como sempre, né, ministro? Quando uma economia entra em crise, quando tem problema, os pobres pagam primeiro. Então, aqueles que estão dizendo que são contra a reforma da Previdência, em defesa dos pobres, eu lamento dizer, esse é um discurso fraudulento, porque é um discurso contra a matemática e contra a evidência dos fatos. Ministro, muito rapidamente, se o senhor nos dá licença aqui, os ouvintes têm um papel importante. A gente tem até uma musiquinha, não sei se o senhor conhece, acho que o senhor conhece, uma musiquinha, o que é um programa de rádio sem ouvinte? Um programa de rádio sem ouvinte... Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola. É isso, ministro. Um programa de rádio sem ouvinte é o piu-piu sem frajola. Então, nós vamos fazer rapidamente algumas questões aqui de internet que surgiram. O senhor, um bate-bola rapidinho, prestigiando também os nossos ouvintes. A Maiara Bastianello vai ler. Se o senhor quiser fazer na linha bate-bola, resposta bem curtinha para a gente continuar perfeito. Aqui. Vamos lá. Vamos lá, ministro. José Paulo pergunta, quando os juros caem para o consumidor? Olha, os juros já começam a cair e vão cair gradualmente na medida em que a taxa de juros do Banco Central continuar caindo e, se mantiver baixa, com a inflação baixa, com o risco baixo, a taxa para o consumidor tende a cair, além de todas as reformas que nós estamos fazendo no mercado de crédito, que vão começar a fazer efeito gradualmente. Ministro, o Renato Santos também pergunta aqui pra gente, olha, depois da Previdência, qual é a reforma mais importante? A reforma tributária, para simplificar o pagamento de impostos no Brasil, simplificar toda essa estrutura que toma um tempo enorme dos brasileiros. O problema do Brasil não é apenas a carga tributária, que é alta, porque as despesas são elevadas, a carga tributária é elevada e outras coisas como juros que já falamos. Agora,
está caindo. Agora, a carga tributária está elevada. Então, é muito importante que, cortando-se despesas, nós podemos ter uma queda na carga tributária. Mas, além disso, tem a complexidade tributária. E essa é que vai ser enfrentada com a reforma que será chamada de simplificação tributária, para facilitar a vida de todos. Muito bom. Ô, ministro, vamos lá, os números hoje atestam a impopularidade do governo Temer. Eu já escrevi isso, não tenho nenhum receio de falar e falar claramente. Acho que isso é injusto com o presidente. Mas, enfim, é o juízo da população e nada se pode fazer a não ser esclarecer, informar e, evidentemente, torcer para que isso mude e seja mais adequado ao trabalho feito até agora, trabalho de que o senhor compartilha e pelo qual é enormemente responsável. O senhor aposta que haverá uma mudança de percepção da população em relação ao governo, que haverá um reconhecimento de que as medidas foram tomadas e que a economia voltou a crescer? Enfim, quando? O senhor acha que, por exemplo, no segundo trimestre do ano que vem, as coisas mudaram? Sei lá. Eu acredito que sim, Renato, por uma razão muito simples. Existe um conceito básico, inclusive, na economia, que é a sensação de bem-estar, que é baixa no Brasil. Sim. Por quê? Porque nós tivemos uma recessão que foi a maior da história brasileira. Um desemprego altíssimo, além de juros elevados, além de inflação elevada, o produto caindo e uma crise cada vez maior. Isto é algo que já foi revertido, o país está crescendo hoje, divulgamos as previsões, vai crescer esse ano mais de 1%, antes a previsão estava perto de 0%, o ano que vem 3%, mas crescendo cada vez mais. Mas a sensação de bem-estar, quer dizer, como isto começa a atingir a vida de cada um, é algo que cresce devagar e Sim. ainda não é totalmente percebido pela população. Dentro de algum tempo, e acho que a sua previsão é boa, ao redor do segundo trimestre, a sensação de bem-estar vai estar começando a se estabelecer na população e, portanto, vai ficar cada vez mais claro o sucesso da política econômica e a melhora da condição do padrão de vida dos brasileiros. Muito bem, ministro. Então, agora vou botar um pouco de pimenta nessa nossa conversa. O senhor fez uma declaração aí há algum tempo que gerou uma certa polêmica. Alguns tucanos ficaram um pouco chateados, porque o senhor sugeriu que o governo deveria ter um candidato à presidência da República e que este candidato, o governo, enfim, as atuais forças governistas, que esse candidato necessariamente não seria o Geraldo Alckmin. Eu lembro que os tucanos se entusiasmaram muito pouco pela reforma ao longo do tempo, agora fecharam questão, ainda que a moda tucana fecha a questão, mas cada um vota como quer, que não deixa de ser uma coisa curiosa. Mas, de qualquer modo, eu pergunto, esse nome do governo pode ser o Henrique Meirelles? Por que não? Vamos aguardar, Bernardo, pelo seguinte. Em primeiro lugar, eu vou tomar uma decisão sobre a minha possível candidatura. Em resumo, serei candidato ou não, cerca de março, começo de abril do próximo ano. Então, março ou abril, o senhor decide se é candidato ou não? A partir daí, existe sim uma possibilidade, e aí vamos ver como é que se desenvolve o quadro de eu ter o apoio do governo. Né? Então, vamos aguardar. Primeiro, a minha decisão. Segundo, qual será a montagem de forças políticas, caso isso venha a ocorrer. Ministro, então vou fazer aqui uma coisa, não estou falando ao candidato necessariamente, mas digamos que o senhor estivesse falando em nome das forças que atualmente governam o país e que botaram o país no rumo que aí está. 3 coisas que o senhor mantém se presidente e 3 coisas que o senhor muda ou tenta mudar se presidente. Vamos lá. Olha, em primeiro lugar, é importante manter essa agenda de reformas, né? Seja a reforma da Previdência, que está em discussão, manter e implantar isso, implementar e etc. A reforma trabalhista, que já foi feita. Em resumo, manter esta agenda modernizante do país. Isso é fundamental. Segundo,
a profissionalização das estatais, da máquina pública. Veja, hoje a Petrobras está sendo administrada de uma forma profissional, a Eletrobras, o Banco do Brasil, etc. Então, é fundamental a profissionalização cada vez maior dos órgãos públicos, das empresas públicas, visando que não só elas prestem um bom serviço, mas também deem resultado positivo ao invés daqueles prejuízos enormes que ocorria no passado. E terceiro, a agenda de produtividade. Quer dizer, é muito importante que nós comecemos a implantar uma série de chamadas reformas microeconômicas que visam aumentar a produtividade geral do país. Em resumo, isso é que eu acho que é a direção. A questão de coisas que não faria é mais o sentido de que são questões de próximo passo, coisas que evidentemente não puderam ser feitas no início, porque tinha que se implantar primeiro o controle fiscal, teto de gastos, a partir daí uma série de medidas dessa direção, etc. E agora nós teremos a implantação, de fato, da agenda seguinte, né? Como, por exemplo, reformas tributárias, etc. Coisas que não puderam ser feitas nessa administração. Então, é um sentido não necessariamente de uma mudança, certamente não uma mudança de direção, mas de um avanço e a implantação de uma série de medidas que não puderam ser implementadas agora, porque faz parte de todo um processo. Exemplo, a questão, eu vou dar um pequeno exemplo, a abertura de empresas, por exemplo, em São Paulo. Hoje, segundo a estatística do Banco Mundial, se demora 101 dias para abrir uma empresa ou fechar uma empresa em São Paulo. Né? Isto é custo Brasil, é um absurdo. Sim. Isso vai baixar com o tempo pelas reformas que virão, ainda esse efeito deverão continuar no futuro, esperamos, né? Até baixar para 3 dias. Ministro, e eu não sei se é mais difícil, o senhor deve saber, eu não sei se é mais, ter noção disso, não sei se é mais difícil abrir ou se é mais difícil fechar, porque fechar também não é fácil. Ministro, algumas pessoas falam, mas o Meirelles candidato pode, candidato não, o Meirelles que flerta com a candidatura pode dificultar a reforma, porque algumas forças políticas poderiam dizer não à reforma. O senhor acredita que possa ter gente que vote contra reformas para que o senhor não seja um candidato, por exemplo? Não, porque as forças que apoiam a reforma são muito diversas e não é uma questão de uma pessoa ou um ministro. Como você mencionou, tem partido que apoia a reforma e que tem candidato. Então, são coisas muito abrangentes e muito amplas. Então, não acredito que isso é algo que vai prejudicar. E, pelo contrário, quer dizer, se a economia der certo, se tudo, como acredito que vai dar, como tudo funciona, e se eu, de fato, tomar uma decisão nesse sentido, acredito até que serve para reforçar, para fazer uma aglutinação maior ainda de forças, etc., e ter mais um polo de movimento a favor dessas reformas e dentro de uma perspectiva futura. Muito bem, ministro, eu vou me despedindo, vou passar a palavra de volta para o senhor. Se o senhor puder, em 40 segundos, responder e encerrar aqui a nossa entrevista. O senhor foi um dos principais homens do governo Lula, talvez o principal, com seus 8 anos. Está sendo e é um dos principais homens do governo Temer. São grupos completamente diferentes. Queria saber se é fácil trabalhar com turmas tão distintas ou se as divergências são menores do que parecem. São questões diferentes. Por exemplo, quando eu fui convidado pelo então presidente eleito Lula para ser presidente do Banco Central, eu fiz com ele um acordo de autonomia do Banco Central. Sim. E eu implantei aquela autonomia. Evidentemente que, com o tempo, a administração da Fazenda, a administração do governo era completamente diferente, mas no Banco Central estava focado no controle da inflação, baixar os juros, política monetária e política cambial. E atuamos com autonomia, como era o meu acordo com o então presidente. Agora, no Ministério da Fazenda, existe uma abrangência maior e, portanto, existe uma convergência maior de política econômica
temos uma concordância de todo o comando do governo na direção que estamos seguindo e, portanto, o trabalho do Ministério da Fazenda é mais integrado a um trabalho geral, que depende de aprovação de reformas, de leis no Congresso, etc. Então, existe essa diferença bastante relevante. Certo. E, evidentemente, naquela época cumpri minha função e agora estamos, de novo, cumprindo a função que tem essa abrangência diferente. Muito bem, ministro, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista ao É da Coisa. Desculpa-me aí pela atrapalhação em relação ao meu atraso aqui inicial. Obrigado mesmo e acho que os ouvintes ficam mais esperançosos sabendo que tem uma pessoa com mãos seguras no comando da economia e que os resultados estão acontecendo. É isso aí, o ministro prevendo o crescimento de 3%, no ano que vem 3,3% com reformas. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Reinaldo, muito obrigado a todos e vamos trabalhar juntos. Isso aí. Obrigado.